Nos anos que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, a Sherwin-Williams e a PPG Industries precisavam substituir os contratos de fabricação do período de guerra e encontraram a resposta não inventando algo novo, mas fazendo você esquecer uma coisa que já funcionava. Um pó cristalino de menos de R$20 transforma a ferrugem em uma armadura molecular permanente e faz isso desde antes do Império Romano. Tem uma etapa nesse processo que quase todo mundo erra. Não porque seja complicada, mas porque parece que não está acontecendo nada. E esse único erro é o motivo de a maioria das pessoas que já tentou concluir que isso não funciona. Essa etapa já vai chegar. Fica comigo até ela aparecer. O mercado global de tintas e revestimentos valia 162 bilhões de dólares em 2022, segundo a Grandview Research. Cada centavo disso depende do metal enferrujar. Não rápido, não de forma catastrófica, só de maneira constante, previsível, caro o bastante para fazer você voltar sempre. Do lado do fabricante, esse é um sistema perfeito. Do seu lado, é uma assinatura que você nunca concordou em fazer. Aqui está o que foi substituído, quando foi substituído e por quem. Em 1906, um metalurgista de Birmingham chamado Thomas Watts Coslett recebeu uma patente britânica para revestimento por conversão fosfatizante. Um processo que usava ácido fosfórico para transformar quimicamente ferro e aço em nível molecular. A palavra crítica aqui é transformar, não cobrir. A ferrugem no seu metal é óxido de ferro. O ácido fosfórico reage com o óxido de ferro e o converte em fosfato de ferro. Um composto completamente diferente, que se liga de forma permanente ao metal por baixo. E é muito mais estável do que o ferro de onde veio. A corrosão vira proteção. A falha vira estrutura. As Forças Armadas dos Estados Unidos perceberam isso na hora. Já na década de 1920, a Parker Rust Proof Company, em Detroit, trabalhando diretamente a partir das pesquisas de Coslett, havia refinado o processo naquilo que os soldados passariam a chamar de parkerização. Segundo a ASM Handbook on Surface Engineering, toda a arma de fogo militar americana entregue durante a Segunda Guerra Mundial passava por um processo de conversão com fosfato de manganês antes mesmo de chegar às mãos de um soldado. Os militares escolheram isso porque funcionava tanto nas monções do Pacífico quanto no deserto do norte da África, sem janelas de manutenção, sem lascar, sem descascar. Um revestimento por conversão não tem nada para descascar. Ele não fica em cima do metal. Ele passa a fazer parte do metal. Aí a guerra acabou. A indústria da tinta, que vinha produzindo primers e revestimentos para equipamentos militares sob contrato com o governo, precisava de um mercado consumidor. Só a Sherwin-Williams já apresentava um faturamento de guerra que exigia um equivalente em tempos de paz para se sustentar. A resposta não era educar o público sobre química dos metais. A resposta era mais simples: montar uma rede de distribuição, colocar o produto na prateleira ao lado do problema e chamar aquilo de moderno. O conhecimento da conversão fosfatizante não desapareceu. Ele continuou em todas as fábricas de automóveis do país. Toda a carroceria produzida hoje ainda recebe fosfatização com zinco, antes da pintura, porque os engenheiros sabem que a tinta não consegue proteger o que o revestimento de conversão não preparou primeiro. Mas esse conhecimento ficou restrito à indústria. Para o dono de casa, disseram apenas para passar primer e pintar. E ele fez isso, por 70 anos e contando. Antes de entrar na montagem em si, vale a pena entender o quão antigo isso realmente é, porque a idade desse conhecimento já é um argumento por conta própria. O Journal of Archaeological Science publicou análises de artefatos de ferro do Egito Antigo mostrando o tratamento ácido sistemático com resíduo ácido de vinho de palma. Não por acidente, mas como uma etapa deliberada de preservação, documentada em vários sítios arqueológicos a partir do período tardio. Os artesãos não conheciam a expressão fosfato de ferro. Eles sabiam que o banho ácido fazia as ferramentas durarem mais. Ferreiros japoneses da Idade Média usavam patinação ácida direcionada como parte da sequência de acabamento. A linha Hammond, característica numa lâmina pronta, é em parte resultado do diferencial da argila, mas o escurecimento geral do metal envolvia exposição ácida controlada, que análises metalúrgicas modernas confirmam ter produzido conversão fosfatizante em estágio inicial. Os romanos usavam banhos de vinagre em ferragens de ferro, prática mencionada por Plínio, o Velho, na História Natural, livro 34, e confirmada pela química dos artefatos sobreviventes. Coslett não descobriu esse processo. Ele deu nome, sistematizou e patenteou. Esse conhecimento é mais antigo do que qualquer civilização que te ensinaram a admirar. Você não vende uma indústria de 162 bilhões de dólares com base num pó que custa menos de R$20 e dura a vida inteira. Isso não é teoria da conspiração, isso é matemática. Você olhou para essa química a vida toda e simplesmente nunca ligou os pontos com a etiqueta de preço.
O acabamento cinza escuro de uma ferramenta manual de qualidade, isso é conversão fosfatizante. O revestimento fosco e escuro de ferragens militares de estoque antigo, isso é parkerização. O motivo de uma panela de ferro fundido com 50 anos poder ficar esquecida num galpão por uma década e voltar à vida com uma escova de aço e óleo. Isso é uma matriz de fosfato que se formou durante a lavagem ácida original de fabricação. Você esteve cercado por essa química desde que nasceu. Ninguém te disse o que você estava vendo, porque dar nome a isso levantaria uma pergunta bem incômoda sobre com o que você realmente precisava gastar dinheiro. O erro não está na última etapa, está na primeira. Guarda isso. A gente já vai chegar lá. Aqui está o que você precisa. E eu quero ser honesto com você em cada número. Ácido fosfórico. Você pode comprar em pó cristalino ou como concentrado líquido a 85%. A versão em pó, disponível em fornecedores de produtos químicos pela internet e às vezes até em lojas de piscina, onde aparece como redutor de pH, costuma sair por algo entre 15 e 40 reais, numa quantidade capaz de tratar mais metal do que você provavelmente vai ter pelos próximos anos. Se a loja de material de construção da sua região vende um produto chamado gel decapante naval ou conversor de ferrugem, confira o ingrediente ativo. Se estiver escrito ácido fosfórico, é a mesma química, só que mais diluída e muito mais cara. Compre a versão pura. A diferença de custo chega fácil a 10 vezes para resultados idênticos. Você vai precisar de água morna, um recipiente de plástico ou de vidro. Nada de alumínio, porque o ácido fosfórico reage com o alumínio com a mesma agressividade com que reage com o ferro. Uma escova de aço que a maioria das pessoas já tem em casa. Luvas e proteção para os olhos, porque mesmo uma solução ácida diluída machuca se entrar nos seus olhos. E isso não é o tipo de detalhe em que dá para improvisar. E você vai precisar de um óleo de selagem. O óleo de linhaça é a escolha tradicional e, do ponto de vista científico, a melhor de todas. Encontrado por menos de 50 reais, o litro em qualquer loja de ferragens ou material de construção, e 1 litro dura anos de uso regular. Óleo mineral funciona. Óleo de motor usado, se a aparência não for prioridade, funciona sem problema nenhum. O óleo não é acabamento. O óleo é química. Daqui a pouco isso vai ficar claro. Essa é a lista completa. Nada de primer. Nada de fórmula especial antioxidação. Nada de sair caçando fornecedor industrial. Tudo você encontra numa loja de ferragens ou já está aí na sua bancada, e a única coisa que talvez você não tenha custa algo na faixa de 15 reais para pedir pela internet. Agora vem o ponto em que quase todo mundo erra. É exatamente por isso que essa técnica ganhou fama de inconsistente. E foi por isso que eu deixei aquele aviso logo no começo. As pessoas tiram o ácido cedo demais. Parece simples demais para fazer diferença, mas faz toda a diferença. Quando o ácido fosfórico entra em contato com o ferro, ferro limpo ou enferrujado, ele começa a converter a superfície em fosfato de ferro. A reação é visível. O metal escurece. Forma-se uma pátina cinza a preta fosca, e muita gente vê essa mudança de cor e assume que o processo terminou. Aí passa um pano depois de 4 ou 5 minutos. O que consegue é uma conversão parcial, uma camada fina o bastante para que a próxima geada ou o sereno da manhã atravessem tudo e a ferrugem volte por baixo. Depois dizem que não funcionou. Pensa nisso como uma solda que foi forçada antes de esfriar. Por fora parecia pronta. A união ainda não estava formada de verdade. A conversão completa em fosfato, a profundidade de penetração na estrutura do grão do ferro que cria resistência real à corrosão, leva no mínimo 20 minutos em temperatura ambiente, e mais perto de meia hora se o metal estiver frio ou se a solução estiver mais diluída. A mudança de cor na superfície é o sinal de que a reação começou. Não é o sinal de que ela terminou. A química continua trabalhando numa camada que você não consegue ver. Esse trabalho invisível é o produto. Você precisa deixar terminar. Então a sequência é a seguinte, exatamente como você vai fazer. Comece com a peça limpa. Tire primeiro qualquer óleo ou graxa da superfície do metal. Uma única passada com acetona ou thinner leva 1,5 minutos e não é opcional. O óleo bloqueia o contato do ácido do mesmo jeito que a cera impede a água de penetrar na madeira. Se o ácido não consegue alcançar a superfície do ferro, não há reação e você só perde tempo e produto. Remova a ferrugem solta, descascando com uma escova de aço. Não para voltar ao metal cru, porque isso não é necessário, mas para tirar o entulho estrutural que está em cima da ferrugem já aderida. O ácido vai converter o que ficar. Escove até a superfície parecer firme, assentada. Esse é o único teste que importa. Misture sua solução numa proporção aproximada de uma parte de concentrado de ácido fosfórico para 10 partes de água morna. Se estiver usando o pó cristalino, mire em algo entre 3% e 5% em peso. Para 1 litro de água, isso dá entre 1 e 2 colheres de sopa de pó.
Água morna em torno de 45 graus Celsius, que é um pouco acima do confortável para a mão nua, acelera a reação sem mudar a química dela. Água fria funciona. Água morna funciona mais rápido, e mais rápido significa mais resultado dentro daquela janela de 25 minutos. Aplique a solução em quantidade generosa. Pode ser com pincel, borrifador, despejando por cima da peça e deixando escorrer em filme. O método importa menos do que a saturação. O que você quer é a superfície totalmente molhada. Marque 25 minutos no timer. Deixe quieto. Não volte antes para conferir. Não limpe uma pontinha para ver se está acontecendo alguma coisa. Depois da mudança inicial de cor, a reação fica invisível. A química que está acontecendo abaixo da superfície é a parte que interessa. E ela exige que você não mexa. Passados os 25 minutos, volte. A superfície deve estar uniformemente cinza, cinza escuro ou quase preta. Pegue um pano seco e limpe com suavidade. Você está removendo o resíduo esbranquiçado e pulverulento de ácido já gasto e sais de fosfato que não reagiram e ficaram na superfície. Esse resíduo não tem valor estrutural nenhum. O que fica por baixo é a camada de conversão, fosfato de ferro, integrado molecularmente à superfície do seu metal, estável como o mineral com o qual ele agora se parece. Agora entra o óleo e o motivo de ele fazer parte da química e não da estética. A camada de conversão em fosfato é microscopicamente porosa. Essa porosidade não é defeito do processo. Ela é inerente à estrutura cristalina do fosfato de ferro, e é exatamente isso que faz a etapa do óleo funcionar. O óleo de linhaça penetra nesses poros e polimeriza ali dentro. Polimerizar significa que o óleo endurece no lugar, não só na superfície, mas travado mecanicamente dentro da estrutura porosa do metal. Pesquisas publicadas na revista Corrosion Science confirmam que revestimentos de conversão fosfatizante com tratamento posterior em óleo atingem resistência à corrosão, equivalente ou até superior à de sistemas de pintura, com 2 demãos em testes padronizados de névoa salina. 2 demãos de pintura, a partir de um pó baratinho e uma colher de sopa de óleo de linhaça. Aplique o óleo em camada fina. É aqui que muita gente erra pela segunda vez. Passa demais, a superfície fica pegajosa por dias, a pessoa se irrita, limpa tudo e perde completamente o benefício. Aplique só o bastante para dar para ver e depois retire quase tudo com um pano. O que fica nos poros é o que importa. Se você tiver um soprador térmico, uma passada de ar morno acelera a polimerização. Em temperatura ambiente também funciona muito bem. 4 horas depois, passe o polegar pela superfície. Se ele sair limpo, o óleo já assentou. Se ainda houver um leve resíduo, espere mais 1 hora. Quando estiver seco ao toque, o revestimento está concluído. Esse metal agora está mais resistente à corrosão do que no dia em que saiu da fábrica. Não porque você colocou uma barreira por cima dele, mas porque você mudou o que o material da superfície é. Agora pense no que isso significa em escala maior, e eu quero que você acompanhe essa conta, porque é justamente nessa parte que a maioria das pessoas para antes de entender de verdade. Um pote de ácido fosfórico em pó, custando algo em torno de R$15, trata de 2 a 4,5 kg de superfície metálica, dependendo da diluição e da forma de aplicação. Um painel de alambrado tratado ao longo de um fim de semana vai durar mais do que os mourões em que está preso. Um conjunto de ferramentas de jardim tratado antes do primeiro inverno vai sair do quartinho ou do galpão na primavera, com a mesma aparência de quando entrou. Não porque a ferrugem foi simplesmente bloqueada, mas porque a superfície deixou de ser quimicamente reativa às condições que provocam ferrugem. O chassi de uma caminhonete, escovado com escova de aço e convertido, pode manter o veículo inteiro por mais 10 anos em regiões onde o aço sem tratamento já teria aberto buraco no assoalho em 3 estações chuvosas. Agora, leve isso para uma propriedade inteira. Um sítio produtivo ou uma pequena fazenda costuma ter entre 60 e 80 peças de metal ferroso enferrujando ativamente ou sob risco real de enferrujar a qualquer momento. Dobradiças, suportes, ferragens de porteira, aivecas, ferramentas manuais, junções de cano de fogão, carcaças de bomba, componentes de carreta, abraçadeiras de revestimento de poço. Tratar tudo isso custa menos de R$150 entre ácido e óleo, e um fim de semana de trabalho focado. A alternativa é ir trocando cada peça à medida que falha, o que, ao longo de 10 anos, vira centenas de compras separadas e uma convivência sem fim com estacionamento de loja, de material de construção. Tem mais uma coisa sobre o que esse processo torna possível, e ela demorou muito para vir à tona. E, quando aparece, muda a forma como você enxerga o problema inteiro. Você não precisa esperar a ferrugem começar para tratar o metal. Barra nova, ferragem nova, ferramenta nova acabada de sair da embalagem. O acabamento de fábrica é, no melhor dos casos, uma proteção cosmética.
Passar metal novo por um banho de ácido fosfórico, antes mesmo de ele pegar tempo, faz com que a camada de conversão se forme sobre ferro novo, íntegro, sem dano algum. E de acordo com o ASM Handbook, revestimentos aplicados sobre metal limpo e exposto atingem maior massa de revestimento e uma estrutura de grão mais fina do que revestimentos aplicados sobre oxidação já existente, o que significa porosidade mais profunda, melhor retenção de óleo e vida útil mais longa. O melhor momento para tratar metal novo é antes de ele enfrentar o primeiro inverno. O segundo melhor momento é agora. Depois da conversão e do óleo, não existe intervalo de troca. Não existe cronograma de reaplicação depois que o óleo de linhaça polimerizou. Uma peça de metal tratada não avisa que chegou a hora de manutenção. Ela simplesmente se mantém firme, em silêncio, sem pedir mais nada de você. Os limites reais desse processo merecem um momento só para eles, porque são reais e importam. Esse processo funciona em metais ferrosos, ferro e aço. Não funciona em aço inox, alumínio, cobre nem latão. A camada passiva de óxido de cromo do aço inox impede que o ácido fosfórico alcance o ferro reativo. O alumínio reage com o ácido fosfórico de outra forma e produz um composto diferente, com propriedades de proteção diferentes e menos úteis. Se você está trabalhando com materiais não ferrosos, essa não é a resposta para esses materiais especificamente. O revestimento fica do cinza ao preto. Não é um acabamento decorativo. Se você precisa de cor por cima, a camada fosfatizada é uma base excelente para primer e tinta. É exatamente assim que todo automóvel é construído, mas o revestimento em si tem aparência industrial. Para dobradiças, ferramentas, ferragens estruturais e equipamentos rurais, isso é irrelevante. Para um portão de jardim decorativo, você pinta por cima e tudo funciona melhor por causa disso. Mantenha o metal tratado seco nas primeiras 24 horas depois da aplicação do óleo, antes de o óleo de linhaça terminar de polimerizar. Se molhar nessa janela, antes de o óleo assentar de vez, a etapa de selagem pode ser interrompida. Faça o tratamento no fim da tarde, deixe a peça coberta durante a noite e você provavelmente nunca vai esbarrar nessa limitação. Esses são os limites reais. E não são grandes. Os artesãos do Egito Antigo que deixavam suas ferramentas de ferro de molho em resíduo ácido de vinho de palma faziam isso sem ter um nome para o processo. Os ferreiros japoneses que usavam pátina ácida nas lâminas faziam isso sem a patente de Coslet. Plínio, o Velho, registrou no primeiro século a prática de tratar ferragens romanas com vinagre, sem entender o mecanismo, mas percebendo o resultado. Thomas Watts. Coslet colocou essa química em palavras em 1906 e a entregou a qualquer um que soubesse ler uma patente. Os militares usaram isso nas 2 guerras mundiais, porque superava todas as alternativas em qualquer clima. Depois, o mercado substituiu o processo, não por algo melhor, mas por algo que exigia comprar de novo. O ácido fosfórico custa uns R$15. O óleo de linhaça está na loja de material de construção, e o metal que você já tem está aí, oxidando. A física não se importa com o balanço trimestral. A química não mudou desde antes do Império Romano. Ela não parou de funcionar. Só fizeram ficar inconveniente lembrar. Agora você lembrou.